Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a vida de cada um de vocês. Eu quero falar sobre um tema um tanto quanto polêmico e eu quero adiantar que eu não estou aqui tentando marcar dia, nem hora, nem data alguma para a volta de Jesus. É simplesmente uma análise de algumas passagens, de algo que alguns profetas disseram e que eu achei por bem falar um pouco sobre isso para vocês, até para que vocês possam fazer uma análise pessoal disso. Eu quero falar para vocês sobre quando Moisés chegou com o povo de Israel no Monte Sinai. E Moisés subiu no Monte Sinai e ele ficou lá 40 dias e 40 noites. E após isso o povo começou a murmurar, se perguntando por que ele estava demorando tanto para voltar. Isso está lá em Êxodo 32, no 1. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer no monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Eu quero falar para vocês sobre a volta de Jesus. Porque eu sei que muitos se perguntam: por que será que o Senhor está demorando tanto? Na visão humana, Jesus ele está demorando. Eu gosto de fazer um esboço antes de falar qualquer coisa para vocês. Então, eu levei 2 dias fazendo esse esboço e talvez o vídeo de hoje fique um pouco mais comprido, mas se vocês tiverem tempo, eu acredito que vocês vão considerar ele muito interessante. Porque, queridos, a Bíblia ela não se contradiz e ela mostra o futuro pra gente. Nós temos isso em diversas passagens. Mas eu quero usar aqui Êxodo 32:1, porque tem muito a ver com como provavelmente muitas pessoas hoje pensam, né? Cristãos e não cristãos. E aqui até falam: poxa, vocês ficam falando que Jesus voltará, Jesus voltará. E até hoje ele não voltou. Exatamente como o povo fez ali no pé do Monte Sinai. Em 2 Pedro, lá no 3, no 4, melhor dizendo, está escrito assim: Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Já se passaram 2000 anos. Cadê Jesus? Queridos, eu quero que vocês se atenham a um detalhe. Na Bíblia está escrito que para Deus 1000 anos é igual a um dia e um dia é igual a 1000 anos. Ou seja, para Deus só se passaram 2 dias até o momento. Quando Moisés, queridos, voltou, ele desceu ali do Monte Sinai. Vejam, esses rebeldes, eles se voltaram contra ele. Porque foi interessante para eles se desligarem de Moisés e começarem a adorar ídolos, adorar aquele bezerro de ouro no caso. Mas não se esqueçam que estes são os que foram destruídos. Lá em Êxodo 32, no 25, está escrito o seguinte: Então Moisés, vendo que o povo estava desenfreado, servindo de escárnio aos seus inimigos, porque Arão os tinha deixado chegar àquele estado, pôs-se à entrada do campo e exclamou: Quem é do Senhor, venha a mim. E no 28 está escrito assim: que aqueles que não foram a Moisés, eles morreram, e naquele dia morreram cerca de 3.000 homens. Queridos, quando Jesus voltar, vai ser da mesma forma. Aqueles que estiverem do lado de Deus, eles serão arrebatados para o seu lado. Mas aqueles que não quiserem, que não estiveram ao lado de Deus, eles terão o mesmo fim ali que os rebeldes no Monte Sinai tiveram. Vejam, queridos, o padrão é exatamente o mesmo. A Bíblia ela tem padrões e
ela vai nos revelando, nos mostrando como será o futuro. Vejam, queridos, o padrão é exatamente o mesmo. Sempre esteve tudo na Bíblia, mesmo antes do Novo Testamento ser escrito. Tudo vai ser repetido da mesma forma. Jesus mesmo disse tudo o que deveria ocorrer quando ele falou ali sobre Moisés. Isso está lá em Lucas, no capítulo 24, no 44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Moisés operou sinais e maravilhas no Egito, e por isso o povo creu nele. Mas depois que ele subiu o Monte Sinai e começou a demorar, o povo se esqueceu dele rapidamente e se voltou contra ele. Começaram a se perguntar: onde está Deus? Onde são as maravilhas operadas por ele que vimos anteriormente? Muitos deles começaram a duvidar e muitos deles acharam que Moisés nunca mais voltaria. Da mesma forma, meus queridos, Jesus operou muitos milagres, sinais e maravilhas diante do povo. Mas o tempo passou e o povo novamente se esqueceu disso, e muitos duvidam de que Jesus em breve voltará. Meus queridos, mas tal qual foi com Moisés, será com Jesus. O mundo diz: se passaram quase 2000 anos, por que o Messias ainda não voltou? Ele está demorando. Lá em 2 Pedro, no 3 e 4, está escrito o seguinte: antes de tudo saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Meus queridos amigos, não se esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso está no 8. E no 9 está assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Meus queridos, vamos ver por que Jesus disse que voltaria em breve. Percebam, no tempo de Deus, Jesus se afastou por 2 dias, só 2 dias. Lá em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 11, está escrito assim: nesse dia eu descerei sobre o Monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. E no 16 está escrito assim: na manhã do 3º dia houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta, e todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Meus queridos, tudo que está na Bíblia está lá para a nossa compreensão. Nós não podemos esquecer de forma alguma que a Bíblia declara por várias vezes que um dia equivale a 1 milênio, ou seja, 1000 anos. E entendendo isso, vamos reler a profecia que Oséias disse lá no capítulo 6. Venham, no 1, tá? 6:1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 milênios, ele nos dará vida novamente, e ao 3º milênio nos restaurará para que vivamos em sua presença. Queridos, eu vou ler de novo para que vocês se atentem ao que o profeta Oséias disse. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 milênios, ele nos dará vida novamente. Ao 3º milênio, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Queridos, o profeta aqui, ele estava dizendo que a nação de Israel seria revivida. Não depois de 2 dias literais, tá? Mas depois de 2 milênios. Nós não devemos esquecer que um dia para Deus é igual a 1000 anos. Lá no Salmos 90, no 4, está escrito assim: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou,
como as horas da noite. E em 2 Pedro, no 3, está escrito assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ok, vejamos se essa profecia dita pelo profeta Oséias, se ela se cumpriu na história humana. Se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir que muitos historiadores concordam que Cristo foi crucificado em 30 DC, ou seja, em 30 depois de Cristo. Vocês podem verificar isso também em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e em João no 18 e 19. Eu não quero parar para explicar esses detalhes para vocês agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou me fixar em 30 depois de Cristo. Então, 30 depois de Cristo é a data em que o pastor foi morto e as ovelhas foram dispersas pelo mundo, como profetizou Zacarias lá no capítulo 13. No versículo 7 está escrito assim: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos, fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Meus queridos, do ano 30 ao ano 1030, nós tivemos um dia profético, ou seja, 1000 anos. Lembre-se, Oséias disse que após 2 dias o povo seria revivido. Depois de 2 milênios, ele nos dará vida novamente. Ao 3º milênio nos restaurará para que vivamos em sua presença. E no 3º dia seriam restaurados para viverem na presença do Senhor. Então, quando esse 3º dia começa? Bom, de 1030 a 2030, nós temos o 2º dia. Então, o 3º dia é de 2030 a 3030. Mas vamos verificar essa primeira parte do 2º dia, onde a profecia diz que eles seriam restaurados. Ou seja, onde na história do 2º dia Israel foi vivificado? Eu quero que vocês tenham em mente que nos dias dos judeus, o dia termina no pôr do sol. Assim, no pôr do sol do 2º milênio, devemos ver algum tipo de reavivamento com Israel. A história nos mostra que após centenas de anos em que o povo de Israel foi espalhado, banido da sua terra, sofrendo todo tipo de abuso, o povo de Israel finalmente conseguiu a sua vitória sobre seus inimigos. E conseguiu também a sua nação, a terra de Israel. Ou seja, ela foi revivida e estabelecida em 1948. Queridos, por que isso é importante? Porque 1948 é uma data tão importante. Vejam, 1948 ele está ali na segunda parte do 2º dia, bem no fim do 2º dia, ou seja, bem no fim do 2º milênio, e é um pouco antes do amanhecer do 3º dia. A profecia, queridos, ela é muito precisa nesse ponto, ao meu ver. Ela é tão precisa que a data, as horas, todas elas estão sincronizadas com a história. Meanwhile, on May 14th, 1948, the new government headed by David Ben-Gurion is installed in Tel Aviv. Thus, for the first time since the Roman legion destroyed Jerusalem in the year 70 AD, the Jewish people have a nation of their own. Thus, history was made as the Jewish state of Israel was born. Conceived in strife and weaned on violence, Israel has flourished to become a constructive voice in world affairs. Her flag became a symbol of hope in a troubled world. Queridos, os profetas, eles previram que após 30 depois de Cristo, o pastor seria morto e as ovelhas seriam espalhadas pelo mundo e levadas cativas pelas nações. Obviamente, isso aconteceu como predito, nós já sabemos disso. Eles previram também que após 2 dias, próximo ao 3º dia, eles seriam restaurados. Isso aconteceu em 1948. Vejam, queridos, a data de 1948 ela tem um significado bíblico muito forte.
Se você pesquisar, se você estudar a cronologia bíblica, você vai descobrir um fato um tanto interessante. Você vai descobrir que Abraão, o pai do povo judeu, ele nasceu exatamente 1948 anos após a criação de Adão. Aqui a gente vê que o código profético ele mostra exatamente o milênio em que o povo de Israel seria revivido e o ano exato do seu renascimento pelo simbolismo do nascimento do seu pai Abraão. Mas a profecia ela não acaba aí. Vamos reler de novo Oséias 6. Depois de 2 milênios, ele nos dará vida novamente. Ao 3º milênio nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Nós vemos que isso ocorreu em 1948, no 2º milênio, ou no 2º dia, né? Após Jesus ser crucificado. Mas observe o que é dito. Mas ao 3º milênio nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Vejam, queridos, o 3º dia após a crucificação de Jesus, ele ainda não chegou. Ele ainda está à nossa frente. Pelo menos para quem ouvir esse vídeo agora. O 3º dia após a crucificação de Jesus, ele começa por volta do ano 2030. Mas quanto tempo vai durar esse 3º dia? Esse 3º dia ele vai durar ao mesmo tempo que durou os outros dias proféticos, 1000 anos cada, ou seja, ele vai durar 1000 anos, porque na Bíblia um dia é como 1000 anos. Agora, na segunda volta de Cristo, quanto tempo ele prometeu reinar sobre a terra, queridos? Isso mesmo, eu tenho certeza que vocês sabem disso. Ele prometeu reinar por 1000 anos. É o reinado milenar. Quando Jesus voltar, qual será a primeira coisa que ele fará? Ele vai se levantar, ele vai ressuscitar aqueles que o esperam e estes viverão na sua presença. Obviamente, tem aqueles também que estarão vivos, etc, etc, como vocês sabem. Mas eu quero enfatizar isso. O que ele vai fazer? Ele vai ressuscitar aqueles que esperam nele, que estão dormindo nele, e vai levar aqueles também que estão vivos e que esperam nele. Se a gente ler novamente o que Oséias disse, ele disse o seguinte, ao 3º milênio nos restaurará, ou seja, no 3º dia, para que vivamos em sua presença. Queridos, ninguém sabe o dia e a hora do retorno de Cristo. Nós só sabemos que o anticristo ele vai vir. Ele vai ficar no poder por 3 anos e meio. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Sabemos que após esses 3 anos e meio, Cristo vai voltar para detê-lo, né? Então um dia nós saberemos exatamente em que ano isso ocorrerá, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele mesmo nos avisou de antemão. Queridos, eu acredito veementemente que os próximos anos eles serão muito relevantes para a história do homem. Eu não estou afirmando que eu tenho a resposta para essas datas, tá? Eu estou só transcrevendo coisas que eu li na Bíblia para vocês. Eu acho que vocês têm maturidade suficiente para fazer uma análise do que eu disse aqui agora. Eu pretendo fazer mais alguns vídeos relacionados a isso no futuro. Se eu dissesse para vocês que eu sei a data, isso seria uma grande mentira, eu não faço ideia. Bom, meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse mundo maravilhoso do nosso Deus.